Bom, muito boa tarde a todo mundo. A gente é a Escola de Choro de São Paulo, ou pelo menos uma parte dela, né? Um mix aqui de professores, alunos, organizadores e tudo mais. Para a gente é muito bom estar aqui hoje, principalmente porque o Nóbrega propôs para a gente, né, uma conversa entre espaços culturais que estão ativos aqui na região e que pesquisam, estudam, fazem, produzem música brasileira, né? E que pesquisam também a nossa cultura e etc. Então, o Nóbrega foi lá na nossa escola, que é aqui pertinho, e falou maravilhosamente sobre os, digamos assim, as origens da nossa cultura brasileira, né? Quem veio de onde, como o que misturou com o que, né? Esse nosso enigma da nossa própria identidade, né? Pelo caminho da cultura, que para a gente é muito bom, né? A gente adora a nossa música e etc. Então o Nóbrega foi para esse caminho e convidou a gente para vir aqui na casa dele, né? Fazer essa conversa. Como hoje é o dia 20 de novembro, a gente, como é uma escola de choro, a gente pensou em falar um pouquinho sobre essa temática dentro do choro, né? Já que o choro é uma espécie de diálogo, nasce do diálogo entre culturas diferentes, do encontro entre elas, né? A gente quis colocar um pouquinho do que são os traços ou características, ou sei lá que palavra usar, da cultura negra africana no choro, né? Quais são essas coisas? Bom, então, acho que a primeira coisa importante a dizer, eu queria dizer duas coisinhas. A primeira é que até os historiadores que falam isso, né, até a metade do século XIX, o número de africanos que desembarcaram aqui nesse lugar que hoje a gente chama de Brasil é 7 vezes maior do que o de portugueses, né, de europeus. Então, quando o choro surge, lá pelo meio do século XIX, a população é muito mais africana do que hoje em dia, né? Depois, enfim, a gente sabe que do 19 para o 20 teve uma imigração europeia muito grande, né? Eu mesmo sou Valarelli, sou dos italianos, assim como diversos amigos. Mas ali onde o choro surge, ele era basicamente tinha uma influência negra muito forte, né? Tanto que Calado, os chorões que que inventaram a coisa, a grande maioria é negra, né? Então esse é o primeiro dado importante que eu acho legal a gente lembrar, né? Que a origem ela é um dado, para mim é impressionante, era 7 vezes mais africanos que chegaram aqui do que portugueses, né? E depois isso muda um pouco. E um desses traços que eu queria mostrar mais ou menos aqui com todo mundo a gente nunca sabe direito como chamar isso, né? Mas é uma espécie de uma clave, uma ideia musical assim expandida que guia um pouco o choro, né? Tem algumas pessoas chamam de linha guia, alguns chamam de clave mesmo, né? Que eu escrevi aqui só para quem está acostumado com essa coisa de música, eu escrevi meio do meu jeito aqui, mas é o nosso famoso aí, né? É um que todo mundo meio que sabe bater na garrafa no bar, né? E isso estrutura também o choro, né? Além do samba e além de muitas outras coisas da nossa cultura. E, bom, vamos tocar um choro que está todo construído sobre essa estruturinha aí, que é o choro... Como chama mesmo?
displicente do Pixinguinha, né? O Pixinguinha é aquele Pixinguinha, que é o grande mestre, né? O grande organizador, grande centro de todo o choro, né? A gente vai tocar o displicente. Foi para o lado errado. Então, tem só, né, a sugestão da gente olhar para essa batida, né, essa clave, esse ritmo, essa linha guia, que é uma coisa que a gente sempre acostumou a pensar como brasileira e que a origem é africana, né? Um, dois, um. Esse foi o Displicente, do mestre Pixinguinha. Eu estou falando aqui porque eu mesmo me convidei a fazer isso. Mas, enfim, quem quiser... quem quiser, né, só chamar aqui que o microfone vai automaticamente. Então, é isso. Essa é uma característica que vem da cultura africana e que é como um DNA, né, que forma o choro. Então, só para mostrar um pouquinho dessa clavezinha, né, desse ritmo
na música africana, eu trouxe aqui uma gravaçãozinha só para a gente ouvir, para não parecer que eu estou mentindo, né? Só um trechinho. É de um músico da Zâmbia, de uma gravação de 58. Bana katekwe fwe botulyalwire Bana katekwe fwe botulyalwire Machampioni yena yazifyala Beno kufyala kwabo ni ndalama Mayo mujida mwabo machampioni Wimpumina mumwana we uzifyala Bantu kufyala kwabo ne bana katekwe Bantu ndemo na bambi bena badedira Kwena kisima sana mkwai Kama nina katekwe Aí é outra parte, né? Bom, mas está aí a coisa milenar, multimilenar africana, né? Que vem dar aqui no nosso choro. Então, queria convidar aqui um aluno da nossa escola para tocar o Cochichando do Pixinguinha, o João Vasconcelos. Ô, João. Então, tocar mais um choro do Pixinguinha, que também, né, ele é baseado nessa mesma característica.
Então eu já vou aproveitar e apresentar todo mundo que está tocando aqui. Eu, Henrique Menezes, flauta e coré-coré, lero-lero, com encheção de linguiça. Jean Correia, violão. Kevin Augusto, violão. O João Marcelo, no cavaco. O Caio Barbosa, percussão. Rafael Toledo, percussão. Lara Thanos, na percussão. O Vitor Vasconcelos, que estava aqui. Vitor Casagrande, desculpa. Confundi os nomes. César Roversi, saxofone. Morgana Moreno, na flauta. O Gustavo Vale, que está ali no som, fazendo esse som bonito para a gente. A Tamires Mulatinho, que está ali também registrando em vídeo. Bom, então, essa característica, né, que é uma característica muito tradicional africana, que vem parar no choro, ela não fica parada, congelada, né, como se fosse uma coisa que não mudasse nunca e ficasse parada no tempo. Não, ela vai mudando, vai se transformando. Então, uma das coisas que tocando a gente nota é que alguns choros são construídos numa outra em outras versões dessa frasezinha, né? E uma delas enfim, acho que é uma coisa que é bem característica no samba também, que essa frase está invertida em relação a essas que a gente tocou agora, que são choros do Pixinguinha, mais do começo do século XX, né? Depois, compositores mais influenciados pelo samba vão compor choros também invertidos, né? E aí a melodia muda também, ela começa sincopada, né? Então, um deles é o Caminhando, que é um choro do Nelson Cavaquinho. Eu até fiz uma coisinha aqui, só para quem é músico, gosta de olhar essas coisas assim, uma análisezinha breve do que é a mesma frase, só que ela começa de um outro lugar, né? Mas é a mesma coisa, é como sei lá, escala, né? Quem é músico acostuma pensar em escala, se começa do dó é jônio, se começa do ré é dórico, né? E assim por diante. Muda o modo, mas a estrutura é a mesma. Com o ritmo também é a mesma coisa, né? E, nesse caso, é um modo dessa frase que começa de um outro lugar. Então, vamos tocar o Caminhando, do Nelson Cavaquinho? Opa. Com licença, tudo bem, gente? Boa noite. Só falando um pouco dessa coisa que o Menezes colocou, eu gosto quando eu falo com meus alunos, tento explicar isso de uma maneira, enfim, isso aqui que o Menezes colocou agora há pouco aqui, o tac, 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 pac, 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 tac, tac, tac. A grosso modo, se a gente pensar em 3 notas no chão e 3 penduradas, fica 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, um compasso, primeiro fica no chão, né, que é isso que ele explicou, 1, 2, 3 e o outro pendurado. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. E a gente tocou agora isso, né? O primeiro choro que... 1, 2, 3, 1. Esse próximo que a gente vai tocar, o segundo compasso, esse que vem pendurado, é o começo. Ele começa com pendurado e o outro é no chão. Então fica uma coisa mais ou menos assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tac, 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 pac, tac, 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 tac. Só para complementar.
Caminhando, de Nelson Cavaquinho. Um, dois. Obrigado. Esse foi o Caminhando, de Nelson Cavaquinho. Então, o que a gente está insistindo nessa característica, né, que vem junto formar o choro? E por que ela é tão especial, né? Ela não é simplesmente um ritmo. Ela é uma coisa que informa essa música, né? Informa os jeitos de tocar, porque como a gente está tentando dizer de vários jeitos aqui, ela funciona um pouco como uma ideia que a gente chama de tempo e contratempo em música, mas que a gente pode chamar de muitos outros jeitos mais ricos, né? Complementaridade, sei lá, colaboração, né? E isso informa os jeitos de tocar, né? Como é que a gente vai preenchendo musicalmente os espaços uns dos outros, né? Então eu coloquei aí dois, digamos assim, tempos que o nosso padrãozinho ele pega hora partes de um, hora partes de outro, né? Então ele faz essa junção
entre tempos diferentes, né? Entre tempos que se complementam. Ele é o resumo. Né? E isso, como é uma coisa muito tradicional da cultura africana, tem a ver com trabalho, com o jeito de no dia a dia e no cotidiano as pessoas construírem um tipo de sociabilidade, né? de comunidade, de sociedade. Então, só um outro exemplozinho de um documentáriozinho que foi feito sobre esse assunto, né? A ideia de... É só mexer aqui que ele saiu. Perdão, é que o cabo está meio ruim aqui. The way that these three women are making fufu, you notice the way that the woman always brings a finger out at the last second. In fact, this woman is concentrating more on the silence in between the beats of the fufu pestles, because she's literally listening to the silence, and she puts her hand into the silence or into the gap in between the downbeat of the pestles. Então, só para ilustrar um pouco essa ideia de complementaridade entre coisas, né, que pode ser na música e pode ser em diversos trabalhos, enfim, quando a gente aplica isso na nossa vida, realmente é impressionante o resultado que dá, né? A gente para de pensar na gente mesmo e a gente que é meio viciado, né, em individualismos diversos, quando a gente aprende a lidar em conjunto, muita coisa acontece, né? A soma das coisas fica maior do que as partes isoladas, né? E isso é um pouco o que uma ideia africana, um ditado importante lá deles, que eu sou porque nós somos, né? Uma filosofia africana tradicional, né? A ideia de que eu sou em conjunto. E essa frasezinha diz um pouco isso, porque ela está dizendo a colaboração e a ideia de complementaridade entre as coisas, né? E, bom, como eu tentei dizer no começo, esse tipo de ideia gera diversos tipos de frases diferentes, né, que a gente vai usando, que vai gerando diversos estilos diferentes no choro mesmo. Então, tem uma versão reduzida dela, mas que tem a mesma lógica. Opa. Que é essa aqui, né? Ela é um pouquinho menor, mas ela tem a mesma lógica de tempos e contratempos que se juntam, né? Então, eu queria... E essa é o que está bem no início do choro, que a gente costumava chamar de tango brasileiro, né? Ela caracteriza esse estilo. Então, queria convidar o Alexandre Rodrigues para tocar Apanhei-te Cavaquinho, que é uma polca, né, do Ernesto Nazaré, e que vai virando esse outro tipo de jeito de tocar, né, informado por esse tipo de característica. Então, Apanhei-te Cavaquinho, de Ernesto Nazaré,
Alexandre Rodrigues, solando o Apanhete Cavaquinho de Ernesto Nazaré, no pífano. E, bom, agora queria convidar para tocar aqui com a gente a Javiera Runfan. Não sei se eu falei certo. Javiera, uma salva de palmas. Então, assim mesmo, é do Luiz Americano? De Luiz Americano, que originalmente também era um tango brasileiro, né? Essa né? E que depois foi mudando, né? E entrou no mundo do choro.
convidar a nossa aluna Milena Duarte para tocar um machixe, que é uma derivação desse padrãozinho. Então, a Milena e a Morgana, por favor, uma salva de palmas. Então, a gente vai tocar o Língua de Preto, que é um machixe do Honorino Lopes. E é isso aí. Então, esse foi o Língua de Preto. E, bom, esse ritmozinho do machixe, né? Esse tac, 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 tac. Se a gente ligar a notinha curta na outra, ele vira um... baseado no mesmo princípio, é uma pequena variação que já era também uma característica do baião, né? E, então, o choro também, compositores de choro compuseram coisas baseadas no baião também, entre eles o Delicado, Delicado de... Como é que chama o compositor? Valdir Azevedo, que vai ser interpretado pelo João Marcelo aqui, assim que ele mandar a mensagem. Gente, se alguém quiser falar, comentar coisas, perguntar, tá, estamos vivos. Eu tô falando demais aqui, não é meu forte. Então, quem quiser contribuir aí é bem-vindo. E vocês também, viu?
Centenário. Olha aí, centenário do Valdir Azevedo, ano que vem. Ano que vem. Tá chegando. Então, Delicado, de Valdir Azevedo. Bom, muito obrigado. Então, a gente vai chegando nos finalmente aqui da nossa apresentação. Queria, em nome de toda a nossa escola, quem, enfim, quiser conhecer mais da escola, tem o nosso site, www.escoladechorosp.com. Tem o nosso Instagram, Escola de Choro SP, né? Ah, o Rafa fala isso muito melhor que eu estou falando aqui. Bem, boa noite já, né? Enfim, dizer que é uma alegria enorme estar aqui no Brincante, né, nessa casa tão maravilhosa, desse grande artista que é Antônio Nóbrega. Parabéns, né, pelos 30 anos aqui, desse lugar maravilhoso. E a gente, né, como o Henrique falou, essa troca que a Escola de Choro fez aqui com o Brincante, né, foi uma coisa maravilhosa. O Antônio Nóbrega foi lá e falou com os alunos, com quem estava lá, deu uma palestra maravilhosa. E a gente quis trazer para cá um pouquinho do que a gente faz na escola, né, essa apresentação comentada. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de todos vocês. E dizer que quem quiser conhecer nossa escola, né, aproveitar que a gente está aqui com esse público maravilhoso, e dizer que ali na Rua Belmiro Braga, 164, é onde fica a nossa sede. A gente dá as aulas lá, né, para os nossos alunos, mas temos eventos abertos. Toda quinta-feira tem uma roda de graça.
aberta para todo mundo que quiser chegar, tanto para tocar, mas também para apreciar, ali das 7 da noite até umas 10 da noite. Então, estão todos convidados para irem lá. Também temos apresentações gratuitas, uma vez por mês. A próxima será no dia 25, né? 25, sexta-feira, próxima sexta-feira, vai ter a apresentação do Jean Correia e os Chorões Alterados. Então, estão todos convidados também. E como o Menezes já falou, né, a gente tem o nosso site, tem o nosso Instagram, por lá vocês têm mais informações sobre a escola, sobre o projeto, que é um trabalho sociocultural, né? Então, é uma coisa que é sempre muito importante, a ajuda, a presença de vocês. Quem puder seguir, quem puder colaborar com a escola de alguma maneira, é só entrar no site, só entrar no nosso Instagram, que vocês vão saber como poder fazer isso, né? Então, eu acho que é esse o recado, né? Agradecer todo mundo, agradecer o convite do Nóbrega e, enfim, daqui a pouco vai vir uma revoada de violinos por aí, né? Então, aguarde que vai ser uma beleza de apresentação, uma boa noite e espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Bom, então, isso aqui é uma parte, como eu disse, né, da Escola de Choro de São Paulo, um mix entre alunos, professores, colaboradores e tudo mais. E agora a gente queria convidar o nosso querido Antônio Nóbrega para tocar uma música com a gente. Seu Antônio está por aí? Muito obrigado pelo convite, viu? Para nós é uma alegria imensa.
Pode ser. Pode ser, vamos. Gente, antes da gente tocar a saideira, posso só... Última coisinha aqui. Vou tentar fazer um panorama da história da escola aqui, para vocês entenderem um pouquinho. A gente se juntou, eu, o Rafa, o Henricão, que não está hoje, e o Henrique Menezes, há um tempo atrás. A gente começou a conversar sobre como fazer uma escola de choro na cidade de São Paulo, já que não tinha, né? Então, se a gente olhar Brasil, Rio de Janeiro já tem escola de choro há muito tempo. Brasília tem uma escola de choro maravilhosa. Tem um prédio projetado pelo Neymar, que é sede da escola de choro lá. Os caras são super organizados. Em São Paulo, a gente tem esse lugar maravilhoso, culturalmente falando, né, rico, cheio de possibilidades. E a gente até então não tinha uma escola de choro aqui. E aí a gente não tinha apoio, não tinha nada. A gente falou, vamos fazer a escola num parque aberto. E aí a gente divulga nas nossas redes sociais, fala para as pessoas que a gente vai dar essas aulas de choro e vamos começar de algum jeito. E aí foi impressionante porque no começo a gente tinha medo de o que ia acontecer, né? A gente começou a pensar, será que vai vir gente para estudar na escola? Como é que vai ser? Vamos acionar os nossos amigos conhecidos, famosos, que têm rede social grande, cheio de engajamento, para poder levar essa informação para as pessoas de que a gente ia começar uma escola de choro para as pessoas poderem se inscrever. E aí a gente começou a pensar nas estratégias para poder divulgar que as inscrições estavam abertas. E aí no primeiro dia a gente falou assim, vamos só colocar nas nossas redes, depois a gente pede ajuda para as pessoas, dependendo de como for. E foi impressionante, porque a gente colocou só nas nossas redes sociais e no segundo dia a gente tinha 840 inscritos. Então, na hora, a gente fechou as inscrições, porque a gente ia ter que reduzir isso para um número bem menor. E nessa hora a gente teve noção da carência, realmente, de um espaço que ensinasse choro para as pessoas de maneira gratuita. E, até agora, a escola de choro, todos os professores que dão aula, alguns estão aqui, a Morgana, o Vitor, o Rafa, alguns monitores que já foram alunos, o Kevin, o Caio, o Menezes, todos estão desde o início da escola, 2019, quase todos, trabalhando de maneira voluntária. Então, a gente criou um projeto de financiamento coletivo, porque a gente recebeu esse lugar agora, ali na Vila Madalena, para poder usar durante um tempo, a gente não sabe até quando, mas a gente recebeu o espaço, a gente precisa pagar todas as contas, IPTU e tal, não sei o quê, e a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo para poder ajudar tudo isso. Pagar as contas, quem sabe uma hora conseguir pagar um pouco os professores. Então, quem quiser conhecer mais, tem o site da Escola de Choro de São Paulo. Às vezes, uma contribuição pequena dentro desse site, que é um site de financiamento, o Catarse, não é um site de financiamento coletivo nesse nosso modelo recorrente. Às vezes, você coloca, sei lá, um cadastro no cartão de crédito, colabora com R$5 por mês, 10, como puder, para a gente faz uma diferença enorme. Então, esses grãozinhos são super importantes. São só para dar esse último recado. O que a gente vai tocar? Definimos? Eu sugiro um frevo, né? Frevo é bom. Então vamos nessa. O frevo também muito tocado pelos chorões. O Jacó gravou muito choro, compôs muito choro com ritmo de frevo. Eu começo a lembrar. Você falou dessas campanhas que você estava fazendo, aí me lembrei do Brincante, 30 anos atrás. Só que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então vocês têm possibilidade de andar mais rápido do que a gente, né?